Muito bem, meus irmãos, essa noite eu estarei falando um assunto um pouco complicado. Talvez você não vai gostar de ouvir muito, que eu vou falar muito sobre a palavra sangue e morte. Talvez não é um assunto que talvez alegre o coração e talvez ninguém gosta de ouvir um pouco esse assunto, mas é um assunto pertinente, necessário, porque está registrado na palavra de Deus, e nós sabemos que a religião verdadeira que Deus instituiu foi muito marcado pelo sangue e pela morte. Então nós vamos entender um pouco e não... Eu ia ler do versículo 1 ao 28 do capítulo 9, mas nós vamos ler até do 11 ao 22. Abre sua Bíblia, Hebreus, capítulo 9, do 11 ao 22. Eu tinha até preparado até o 28, mas eu falei, para que pressa? Se podemos terminar domingo que vem, né? Não há necessidade de correr, e o assunto do 23 em diante até o 28 requer um estudo mais profundo. O último estudo que nós fizemos do Hebreus, do 1 ao 10, nós falamos sobre o tabernáculo terrestre. Agora nós vamos falar sobre o tabernáculo celestial. Então, Hebreus capítulo 9, do 11 até o 22, diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode, de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu, não só ao próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Palavra viva, poderosa, que Tu, Deus, deixou para nós. E que nessa noite possamos, Deus, entender um pouco essa mensagem aos nossos corações. Fala, Senhor. Que ao Senhor falar, possamos, Deus, estar com o coração quebrantado. Onde Tu visita, Deus, espírito contrito. Aquele coração cujo Deus se quebranta, é aquilo onde o Senhor visita. E que o Senhor possa reinar nesses corações. Obrigado, Deus, por essa noite, pelos louvores cantados, por cada vida aqui presente. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Visto que vocês observaram que os louvores que é cantado sempre é de acordo com a mensagem. Então os louvores vai preparando nosso coração. Falamos muito sobre
nos louvores sobre a morte, sobre o sangue de Cristo que foi necessário para nos redimir, nos transformar, nos purificar. Amados, nós falamos domingo, última mensagem desse texto, nós lemos do 9, do 1 ao 10, da última pregação de Hebreus, e falou muito sobre tabernáculos terrestres. Hoje nós vamos falar sobre tabernáculo celestial. Tabernáculo celestial, lugar perfeito, magnífico, a presença do próprio Deus, a glória resplandecente. Jesus, quando estava nesse mundo, ele declarou em João 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não se preocupe, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. Então Jesus está dizendo que na casa de meu pai há muito lugar, muitas moradas, e o lugar já está preparado para todos aqueles que nasceu de novo, preparado para as pessoas que são nova criatura, aquelas pessoas que mantêm a fé em Cristo. É para isso, esse lugar que Jesus foi preparar. Quem creu na obra de Cristo, na redenção de Cristo, ele está um lugar reservado para ele. O autor de Hebreus declara que a obra sacrificial de Cristo como sendo melhor que o sacrifício do Antigo Testamento. No santuário da antiga aliança são confrontadas com o santuário da nova aliança, sendo que o santuário da nova aliança, o celestial, é superior ao santuário terrestre. Como nós vimos muito a ineficácia do santuário terrestre, a imperfeição, as repetições das leis cerimoniais, do sacrifício do sacerdote era repetidamente, todo ano, todo dia se repetia e nunca chegava à perfeição. Somente quando Cristo veio e ele trouxe a perfeição, uma vez só, consumou na cruz do Calvário. Então nós vemos que aqui em Hebreus, no versículo 11, 22, vemos que no versículo do 1 ao 10, sobre o santuário terrestre, havia imperfeição, ineficácia. E sabemos que o santuário terrestre, lembre-se disso, amado, era transitório, era temporal, era sombra do que viria a realidade. Uma coisa nós temos que observar: se o tabernáculo terrestre fosse perfeito, não precisava Jesus vir neste mundo. Se fosse eficaz, para que Jesus viria? Então nós vemos que Cristo veio porque era necessário. Como o santuário terrestre era preparação apontando para aquilo que é superior, Jesus veio e consumou tudo na cruz, concedendo perdão dos nossos pecados, concedendo acesso livre para estar diante de Deus. Amados, uma coisa não podemos esquecer: isso custou sangue. Precisou ser derramado o sangue de Jesus para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Custou o sangue de Jesus. Então, o santuário celestial, o autor vem para os leitores e para nós que devemos nos concentrar nas coisas celestiais do céu e não dessa terra. Em Colossenses do capítulo 3, 1 e 2, diz para nós: se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do nosso Deus, e pensai nas coisas lá do alto, e não da terra. Por que às vezes nós tendemos a pensar das coisas dessa terra e querer as coisas dessa terra e não buscar o que é eterno? Se nós não cuidarmos, nós queremos pensar muito nas coisas dessa terra e nós pensamos nas coisas de Deus depois. Mas o autor está dizendo e ensina a palavra de Deus que nós buscamos as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai Celestial. Pensar nas coisas lá do alto. Saber, amados, que a sabedoria que nós precisamos ter é do alto. Se nós olhamos Tiago, ele nos alerta que a sabedoria deste mundo é demoníaco, é terrena, é animal. Olha só, amados, o contraste. Quando a sabedoria do alto é pura, pacífica. Busque sabedoria de Deus e não dessa terra. Naquele tempo, quando esse autor escreveu, e lembre-se, amado, o autor de Hebreus
ele estava sofrendo retaliação. Tinha judeus fanáticos que estavam ameaçando e matando muitos cristãos que abandonaram o judaísmo, abandonaram os ritos cerimoniais. E ele estava sofrendo. E contra essas pessoas que estavam ameaçando os cristãos, e para os cristãos verdadeiros que o autor escreve, e ele exorta, incentiva a não abandonar a fé, a não fugir do compromisso com Deus, a não deixar de lado as coisas do Senhor. Então o autor vem reforçando para os cristãos: não abandone a Cristo, não volte para as cerimoniais da lei judaica. Deixa, isso aí já foi, isso aí é sombra, já ficou para trás. A realidade é Cristo, Ele veio. Então o autor, ele vem se preocupando, escreveu, e ele diz, né, que nós possamos olhar para o trono celestial. Mas naquele tempo que o autor escreveu Hebreus, uma coisa muito importante que nós devemos lembrar, que o altar, o templo, estava em pé ainda. O templo de Moisés, o templo do rei Salomão que construiu, estava em pé ainda. E era considerado, podemos dizer, a 7ª maravilha do mundo. Uma beleza enaltecida. E muitas pessoas do mundo inteiro iam visitar esse templo. Templo que logo depois que Hebreus escreveu, logo aquele templo seria destruído. Mas há um templo celestial que permanece para todo sempre. Então, amado, tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, mesmo o templo bonito que Salomão fez, com todo reforço, não é eterno, foi destruído. Agora, o templo celestial, ninguém pode destruir. É esse anseio que nós devemos buscar, almejar o templo celestial, não das coisas dessa terra. Então nós vemos que no versículo 11, o efeito da nova aliança. No versículo 11 diz que: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote. Cristo veio como sumo sacerdote. Lembrando, e mais uma vez relembrando nós, que Cristo, ele não veio da ordem de Levi, ele era da tribo de Judá, ele era superior. Ele veio e trouxe uma nova aliança. Vemos que quando Cristo veio, ele aboliu a velha aliança, vemos a caducidade da velha aliança, mesmo que quando se via na beleza do santuário terrestre, mas cada vez que ia passando o tempo naqueles períodos, aquele templo ia se depreciando. Se nós temos nossa casa nova, quem construiu uma casa nova sabe que precisa reformar. Se não cuidar da sua casa, ela vai depreciando por causa, né, do uso, e precisa estar reformando. Então, mesma coisa daquele templo terrestre, ela ia se depreciando. Mas na nova aliança, amado, há glória e majestade. A velha aliança é temporária, enquanto na nova aliança é eterna. Na velha aliança, o sacrifício do sangue involuntário dos animais é imperfeito. Na nova aliança, o sacrifício de Cristo foi voluntário e perfeito, e o sacrifício de Cristo foi uma vez por toda, sendo que o sacrifício dos animais, quando era da velha aliança, se repetia todo dia. E uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos para fazer expiação pelo seu pecado e pelo seu povo. Isso se repetia, se repetia, se repetia. Havia mortandade de animais, muito sangue escorria para que o povo fosse purificado. Era a forma que Deus estabeleceu das pessoas se aproximar de Deus, para que pudesse ser perdoado os seus pecados. O tabernáculo terrestre, amado, era feito por mãos humanas, e o tabernáculo celestial não foram feitos por mãos humanas, conforme diz o versículo 11. Não feito por mãos quer dizer não dessa criação. Todos nós somos pecadores. Aqueles homens sacerdotes, sumo sacerdote, Moisés, Arão, Josué, todos eles também eram pecadores. Deus escolheu esses homens para que pudessem dirigir o povo, mas eram imperfeitos, eram falhos, eram limitados. Nós também temos nossas falhas, mas por isso que era necessário Cristo vir e consumar, acabar com essa velha aliança.
Nós não podemos, amados, querer colocar diante do culto ao Senhor, para adorar o Senhor, nós querer colocar alguns implementos, colocar alguns objetos e destacar alguns objetos. Isso tudo ficou para trás. Então nós precisamos saber que Cristo veio e de uma vez por toda, Ele aboliu os ritos cerimoniais. O sacerdote que apresentava no santo lugar, e sumo sacerdote que entrava no santo do santo uma vez por ano, são mortais. É contrastado pelo eterno sumo sacerdote que está sentado à direita do Pai Celestial, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele subiu ao céu. Jesus, antes de subir ao céu, Ele purificou nós de todo o pecado. E Ele entrou diante do Pai, está no trono celestial. Ele morreu pelos nossos pecados, nos purificou. E fez uma vez só, uma vez por toda. Não há mais necessário Jesus novamente morrer, tem que morrer todo ano. Às vezes nossas ações, amado, pode querer matar Jesus todo dia. Parece que Cristo precisa se sacrificar por nós, às vezes pelas nossas ações. Então nós temos que olhar para a nova aliança celestial. Nossa esperança, nossa busca deve estar em primeira mão, desejar, sempre buscar a nova aliança, viver nessa nova aliança. O autor enfatizou para permanecerem na fé. Aquelas pessoas que estavam sendo tentadas a desistir da fé em Cristo. Ou talvez aquelas pessoas que queriam poupar a sua própria vida. A gente, eu e você, como eu disse, não temos noção da vida que aqueles povo cristão viveram, da perseguição que eles tiveram. Será que nós ia desistir, abandonar Cristo por causa da perseguição? Será que alguém vindo tentando matar você, destruir sua família, você negaria Cristo para poupar sua vida? Essa era a realidade daqueles cristãos judeus, daqueles que aceitaram, creram em Cristo. Eles eram ameaçados. Então o autor ele vem insistindo, não desiste. Ao olhar para o perfeito que é Jesus, tabernáculo superior que é celestial. Se nós ficar olhando e esperando somente as coisas neste mundo, amado, o próprio Paulo fala lá em Coríntios, nós somos mais infelizes de todo mundo. Quando nós estamos olhando somente nesse mundo, esperando as coisas deste mundo, nós somos mais infelizes deste mundo. Então o autor ele vem alertando, incentivando, não desiste de Jesus, não abandone Cristo, não troque Jesus por coisas banais, não pactue com o mundo. Um tabernáculo, amados, superior, celestial, não sofre ação erosiva do tempo, como o tabernáculo terrestre. Nós temos esse salão, essa igreja aqui. Nós precisamos reformar, está entrando umidade, às vezes aí, ó, tem alguma chuva que invade e vai penetrando e nós precisamos reformar. Sofre ação erosiva, a chuva, a umidade, você limpa a calha e às vezes vem a sujeira, sempre está cuidando, fazendo a manutenção. Porque é algo terreno. Algo que nós não somos perfeitos para fazer, por mais que você faz melhor, mas sempre precisa de uma reforma. Mas o tabernáculo celestial não, jamais, não feito pelas mãos humanas. Então nós vemos no versículo 12, que não por meio de sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo do santo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O ministério eficaz para tratar o pecado. Uma diferença da religião cristã das demais religiões, que nós somos marcados pelo sangue, desde o início da humanidade. Então há uma diferença da religião cristã de outras religiões, que nós somos marcados pelo sangue. Foi sacrificado desde o início da humanidade. Quando Adão e Eva pecou, Deus sacrificou um animal, quem sabe uma ovelha, e tirou a pele dessa ovelha para cobrir a vergonha de Adão e Eva, que eles descobriram depois do pecado que eles estavam nus. Então Deus precisou sacrificar um animal.
Sangue derramou, para que cobrisse a vergonha de Adão e Eva por causa dos seus pecados. E nós sabemos que na religião cristã, além do sangue, é falado muito sobre a morte. E até hoje, amado, se fala o sangue que derramou na cruz, a morte de Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos redimidos. Provando, amado, que a obra de Cristo foi perfeita e suficiente para salvar. Foi marcado pelo sangue e sua morte da cruz. Sendo que as demais religiões não falam de sangue ou de morte. As demais religiões falam muito que depende da salvação por meio de obras. Eu preciso fazer algo para me ser salvo. Eu preciso ser um bom marido, eu preciso ser honesto, eu preciso ajudar os pobres, eu preciso fazer caridade, aí eu vou ser salvo. Essas são as religiões. A salvação está dentro de você, depende de você. Não existe isso na Bíblia, amados. Nenhuma parte da Bíblia depende do homem. Somente a salvação é exclusiva à obra de Deus. Se dependesse das ações do homem para ser salvo, ia prevalecer a antiga aliança. Mas devemos apenas crer em sua obra e nós devemos confiar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. É Ele que salva, é Ele que é superior, é Ele que morreu por nós, é Ele que nos redimiu. O autor vem provando os contrastes, que o ministério celestial é superior ao tabernáculo terrestre, que Cristo derramou seu próprio sangue. Esse sangue é superior dos bodes e dos bezerros que se repetiam e era contínuo. O sangue dos animais era todo dia, todo ano, se repetia, era contínuo. Mas aqui fala que Jesus entrou no Santo do Santo uma única vez. Ele se sacrificou. O seu sacrifício foi sem mancha. Ele veio e se entregou na cruz do Calvário sem pecado. Entende, amado, que o sacrifício de Jesus foi perfeito porque Ele entrou sem pecado. Ele carregou toda a nossa culpa. Então, é um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito sem pecado. E eficaz. Trazendo eterna redenção. Pensa, amados, nessa palavra, eterna redenção. Não é provisório, como dos sacrifícios dos animais, dos sacerdotes, era provisório. Mas de Cristo é eterna redenção, é para todo sempre. Se você é salvo em Cristo, lembre-se disso, é eternamente. Não provisoriamente. Não pode dizer, hoje sou salvo, hoje de manhã sou salvo, porque eu orei a Deus, eu li a Bíblia, e à noite eu pequei contra Deus, eu vou para o inferno. Não é dessa forma que pense. Se Cristo deu a eterna redenção, é para todo sempre. Mas isso vai corresponder à sua vida. A resposta que você tem que dar é obediência. Se você é salvo, você vai obedecer ao Senhor. Mas você não vai obedecer a Deus de forma obrigada, você vai obedecer a Deus com entendimento. Então no versículo 12, no final, quando fala assim, que Jesus entrou no Santo do Santo uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, que Cristo nos redimiu de uma vez por todas, e há muita dúvida sobre salvação. E vem a pergunta, perde a salvação? Sendo uma vez salvo? Se Cristo fez um único sacrifício, se entregou a si mesmo, satisfazendo a justiça divina, e nos reconciliou com Deus, nossa culpa, amado, foi transferido e imputado a Ele. Quem sofreu a penalidade foi Cristo, sofreu em meu lugar, em nosso lugar. Nós que deveríamos sofrer, lembre-se disso. Cristo sofreu toda a punidade, Deus se satisfez quando olhou para Cristo e toda a culpa da humanidade caiu sobre Jesus. E isso trouxe satisfação a Deus. Toda a justiça caiu sobre Jesus. Todo nosso pecado, nossa injustiça caiu sobre Jesus. Ele se ofereceu seu próprio sangue, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justificados, conforme diz 2 Coríntios 5:21.
Fomos justificados por Deus, amados. Cristo, Ele sofreu toda a penalidade e Deus se deu satisfeito em Cristo, porque Ele era perfeito. Ele não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós. Então, às vezes, não tenha dúvida, quando fala eterna salvação, é para sempre, redenção é para sempre, é para toda a eternidade. Não tem como você começar a duvidar. Será que eu sou salvo? Será que a obra de Cristo não é perfeita? É perfeita. Sobre a eterna salvação, William Barclay diz: o homem estava sob o domínio do pecado, debaixo da escravidão. Da mesma forma que deve pagar-se um preço para libertar-nos, o homem da escravidão. Assim também Cristo pagou um alto preço para libertar da tirania do pecado. O homem não podia libertar a si mesmo, mas Cristo, com o seu sacrifício, obteve para ele eterna redenção. Então, amados, lembre que redenção significa resgate. Jesus nos resgatou. Ele sofreu por nós. Ele nos concedeu eterna redenção. Então, uma vez, se você creu de todo o coração, amado, você não pode dizer hoje estou salvo, amanhã estou perdido. Não existe isso aí. A menos que você não se foi convertido. Conversão. Eu estou dizendo conversão, não convencimento. Quantas pessoas são convencidas, mas não são convertidas? Convertido é mudança de vida, uma transformação. Se você pega uma borboleta, para ela transformar uma borboleta antes, de ser borboleta, ela, é como chama? Lagarto. Há uma metamorfose para se transformar numa borboleta, há uma metamorfose, uma mudança, uma transformação. Assim também é a vida do crente, transformada, uma mudança de vida, uma verdadeira transformação. Esses são os salvos, que obteve eterna redenção, conforme diz nesse versículo. Ele sofreu por nós, amados, para cumprir as predições das Escrituras, em Lucas 24, 46. Isso mostra um amor inimaginável de Cristo por nós, em oferecer a si mesmo o seu próprio sangue por nós. E em Efésios 5, 25, ele diz: marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O Paulo, ele vem ensinando os homens a amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Amados, esse amor nos constrange e faz nós homens repensar: será que nós amamos a mulher, a nossa esposa, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela? Ele deu a sua vida pela sua igreja, e ele vem falando: amai a vossa mulher como Cristo amou a sua igreja. Será que nós temos amado a nossa mulher como Cristo amou a sua igreja? Então nós temos que saber que, amados, o que Cristo fez, Ele nos resgatou. A palavra grega resgate vem da palavra traduzida como redenção. Então Cristo nos resgatou com alto preço, através do seu sangue derramado lá na cruz. Uma vez redimido pelo sangue de Jesus para sempre, não há mais necessidade de que Cristo se ofereça novamente na cruz. Não há mais necessidade, uma vez, única vez, somente uma vez. Com o sacrifício de Cristo, completamente nós fomos redimidos e obtemos salvação eternamente, permanente. Vejamos em Romanos 3, 24, 26, que Deus olhava para aquele sacrifício e passamos por cima para aplicar o juízo na cruz. Vamos abrir Romanos capítulo 3, 24 a 26. Abre sua Bíblia. Romanos 3, 24 a 26. Diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós vemos que Deus olhava para aquele sacrifício, amados, e passava por cima para aplicar o juízo na cruz. Talvez você pergunta, como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Porque eles olhavam para o sacrifício que haveria de acontecer na cruz no futuro. E como nós somos salvos? Porque olhamos para o passado, do sacrifício que Jesus já fez na cruz. Então Deus, quando Ele foi aplicar a justiça em nós, Ele aplicou no seu Filho. Porque seu Filho carregou toda a culpa da humanidade, toda a nossa culpa foi lançada em Cristo, para que nós obtivesse eterna redenção. Olha que amor, amados. Cristo deu a sua vida por nós. Então nós precisamos crer que uma vez salvo é para todo sempre. Se você de fato vive como salvo, você vai progredir, você vai buscar santificação diariamente. No versículo 13 e 14, porque, portanto, se o sangue dos bodes de touro e a cinza de uma novilha aspergidos sobre contaminado o santificam, quanto à purificação da carne. Versículo 13 somente. O autor está usando o argumento do menor para o maior. Se era aceito o sangue do bode de touro que purificava o ofertante de acordo com os preceitos da lei, está dizendo aqui, se era aceito, que era feito assim mesmo, o sangue de touro, de bode era feito, aspergido e santificava o povo, consagrava o povo. Era assim que era feito. Muito mais o sangue de Jesus, nos purificar das nossas consciências de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então o sacrifício da antiga aliança era ineficaz para a purificação da consciência. Não poderia oferecer pleno perdão nem eterna redenção, somente Cristo. Então nós vemos que naquele tempo, no rito cerimoniais, naquele tempo, o sacrifício que era feito dos animais poderia apenas perdoar os pecados externos, mas a consciência não poderia alcançar a consciência. Amados, ninguém tem poder para tirar você do peso da sua consciência. Ninguém tem poder aqui nessa terra, nem psicanalista, nem psicólogo. Você pode fazer todo o tratamento, ninguém pode resolver o problema da consciência. Quando a consciência bate, você vai dormir, vem toda a mente em nossas mentes. Então o único que é capaz de trazer nós das obras mortas que fizemos no passado, somente Cristo. Ele pode limpar nós da má consciência, do peso da consciência. Augusto Nicodemo diz que a religião do mundo todo é tentativa do homem resolver esse problema da consciência. A culpa é universal. O homem tenta tudo para aplacar sua consciência, atormentado pela culpa. Quantas pessoas são atormentadas pela culpa, de um passado mal resolvido, das coisas que nós não podemos mais voltar atrás? Quantas pessoas são atormentadas pela culpa? Há somente uma coisa capaz de purificar a consciência humana: o sangue de Jesus derramado em nosso favor, com um pagamento perfeito e absoluto, um pagamento, amado, eficaz. Deus pagou um alto preço por nós. Sabe aquela parábola de um credor incompassível? Que ele chega, um senhor, um rei, chama o seu servo para que pagasse uma conta. E ele, desesperado, eu acho que era 10 mil denários, se não me engano. Ele não tinha dinheiro para pagar. Senhor, por favor, eu não tenho dinheiro. O Senhor falou, vou te prender. Não, por favor, não me prenda, me perdoa. E o Senhor perdoou esse homem que devia 10 mil denários. Esse homem que saiu do rei, diante do rei, encontrou o seu conservo, outra pessoa, um criado abaixo dele, devia 100 denários. E aí ele foi cobrar esse homem, e esse homem não tinha que pagar. E ele ameaçou, se não pagasse ia ser preso. E o homem implorou para não prender ele. Mas esse servo que foi perdoado pelo Senhor não teve piedade e mandou prender aquele servo por causa de 100 denários.
E ficaram sabendo, os servos viram aquela situação e contou para o rei. O rei ficou furioso, chamou aquele servo: eu não te perdoei? Você não devia perdoar da mesma forma como eu te perdoei? E aí mandou prender esse servo. Então, amados, se nós for analisar, 10 mil denários é impagável. Segundo a pesquisa, dá trilhões. Ninguém é possível de pagar. Mas 100 denários, talvez um valor, pode ser R$1.000, um exemplo de hoje, que é possível pagar. Mas 10 mil denários é impossível. Assim, amados, Cristo pagou um alto preço por nós, algo que eu e você jamais poderia pagar. E Cristo pagou pelo seu sangue através da cruz, sua morte, pagou por nós, uma dívida impagável. É isso, amados, que é a superioridade de Cristo, muito acima. Como que o sacrifício dos animais era imperfeito, mas o sacrifício de Cristo é perfeito. O autor enfatiza, amados, que o sangue de Cristo tem efeito maior que o sangue de animais. O sangue de animais não podia fazer, apenas era ritos cerimoniais, sem purificar nossas consciências das obras mortas. O que é obras mortas? Obras mortas são as nossas atitudes pecaminosas, as nossas escolhas erradas, pensamentos contrários da palavra de Deus, ações que não produzem vidas, pois são obras mortas, ou seja, obras que nos levam, se praticarmos, ao inferno. A morte é eterna, e nada que o homem faça pode produzir vida, ou alívio da sua consciência, mas somente Cristo com seu sacrifício vicário. Sacrifício vicário é que Ele morreu em nosso lugar. Nós que deveríamos morrer, Cristo morreu em nosso lugar. Expiatório absoluto. Ele tirou todo o nosso pecado, nos perdoou, nos purificou de nossas más consciências. Cristo fez isso por mim e por você. Então, amados, somente Cristo que pode nos livrar das obras mortas, do passado negro. Por mais passado negro que você teve, Cristo é o único capaz de perdoar e nos livrar das nossas más consciências. Como Deus é maravilhoso, amoroso, misericordioso. A Bíblia fala que quando Ele perdoa nossos pecados, Ele joga nas profundezas do mar, Ele não fica lembrando mais. Então, Jesus fez isso por mim e por você, nos purificou de nossas más consciências. Essa é a resposta do cristianismo, amado, ao problema da consciência, que Cristo, de uma vez por todas, nos livrou da condenação. Essa é a resposta de Cristo, do cristianismo, através da sua palavra. Ele nos livrou de toda condenação. Então creia nele, creia que a sua obra é perfeita. O autor vem destacando no versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Em elevar o valor do sacrifício de Cristo, ato é pela ação e influência pelo Espírito de Deus, que Cristo se ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus. Então nós vemos que havia uma unção, um poder sobre Cristo. Quando Cristo ele estava na terra, guiado pelo Espírito do Senhor, ele foi tentado lá no deserto. Então nós vimos que as ações de Cristo eram cheias de poder de graça, deixando o passado para trás, sem jamais voltar nessas práticas, amado. Quando o autor fala aqui que nós devemos deixar o passado para trás, sem jamais voltar nessas práticas, que se tornou antiquado com o passar do século. Nós que caminhamos com Cristo, fomos uma vez salvos, nós estamos caminhando num novo e vivo caminho. Não podemos voltar atrás. Então o autor está reafirmando para os seus leitores: não volte atrás, abandone os rituais judaicos, esqueça as cerimoniais judaicas. Pare de trazer objeto para a igreja, no altar do Senhor, como fosse algo sagrado, para que Deus pudesse aceitar a nossa adoração. Isso ficou no passado. Algumas igrejas hoje em dia, infelizmente, ainda praticam isso.
Quero trazer a água do Jordão, quero trazer uma réplica da Arca da Aliança, como que pudesse Deus estar presente. Isso ficou para trás, isso não atrai Deus. Isso não é forma de cultuar mais a Deus. São ações do passado, tudo foi abolido por Cristo na cruz, tudo foi consumado. Então nós não devemos esquecer que Cristo trouxe a nova aliança. Por isso, amados, precisamos ter uma consciência livre da culpa do passado, a saber que a graça e a misericórdia de Deus é suficiente para nos conceder uma vida repleta de alegria e encher do seu Espírito para realizar o bom serviço de Deus. Todas as ações nossas devem ser mediante o Espírito Santo. Quando você está na presença do Senhor, amados, você vai iluminar. Eu falei a vez passada, né? Que nós somos luzeiro deste mundo. Se nós estamos cheios de Cristo, amado, nós vamos brilhar. As pessoas lá fora vão ver a nossa obra e vai glorificar a Deus, porque nós refletimos a luz de Cristo. Isso vai refletir na vida da sociedade. Então nós precisamos de fato saber que o sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício dele foi necessário para que nós alcançamos uma nova vida, que nos possibilitou acesso livre ao trono celestial, para servirmos ao Deus vivo, conforme diz no final do versículo 14, servirmos ao Deus vivo. Nós não estamos aqui servindo um Deus morto, não, é um Deus vivo, amém? Lembra quando Jesus falou para os discípulos, para as pessoas que foram até ele, sobre os saduceus falando, né, sobre culto aos mortos, e perguntando o que aconteceria lá no céu, e Jesus falou assim, que ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele não era o Deus dos mortos, ele é o Deus dos vivos. Esse Deus que nós estamos cultuando e adorando, um Deus vivo, poderoso, que nós precisamos adorar. No versículo 15, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervir na morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança. A confissão de fé de Westminster diz: esse pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo. O testador é a herança eterna, com tudo o que lhe pertence, legado nesse pacto. Nós sabemos das pessoas que fazem testamento, todo mundo sabe, de uma pessoa que tem uma grande fortuna, ele faz o testamento, e no testamento ele pode indicar qual dos filhos que vai herdar a sua herança. E somente é aberto esse testamento só depois da morte do testador. E aí, quando é aberto, aí às vezes acontece, em muitos casos de família, até brigas e até morte por causa da herança. Mas o testador, ele tem poder para fazer o testamento, mas somente vale o testamento depois da morte do testador. Então, amado, esse pacto do tempo da lei foi administrado por meio de promessas, profecia, sacrifício da circuncisão do Cordeiro Pascual e de outras ordenanças dadas ao povo judeu. Tudo isso que aconteceu no passado prefigurava Cristo que havia de vir. Lembre-se que tudo era sombra. Tudo essas coisas aconteceu nas leis de Moisés e cerimônia, tudo era sombra. Tudo prefigurava Cristo que havia de vir. Essas coisas eram feitas pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos da fé, porque tinha plena remissão dos pecados e também alcançaram salvação eterna. Então, amado, tudo aquilo que aconteceu foi necessário para que Cristo viesse, e Cristo veio, e Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos.
foi suficiente para que nós alcançássemos a salvação eterna. Em 2 Coríntios 3, 9 e 11, diz: se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. O próprio profeta, não sei se é Amós, diz que a glória da segunda casa seria maior que a glória da primeira casa. Então, o próprio Paulo está dizendo aqui que o antigo sistema foi necessário. Foi a forma das pessoas se apresentarem diante de Deus, das pessoas confessar os seus pecados, de ser perdoado o seu pecado, e funcionava. As pessoas se apresentavam de Deus. Alguns judeus piedosos eram destacados. Nós sabemos na Bíblia quantas pessoas que eram piedosas, ao qual Deus chamou como profeta de Deus. Muitas pessoas, reis, servos, foram obedientes, e funcionou. Trouxe redenção, transformação de vida, e Deus cuidou do povo, e Deus levantava o legislador, levantava o justiceiro, para que salvasse o povo contra o inimigo. Mas eram homens piedosos, que entenderam, que tiveram fé em Deus. Agora, como Paulo diz aqui, a segunda glória é muito maior, é muito mais perfeita, é muito mais eficaz. Então, amados, nós não podemos deixar de crer na obra de Cristo. Cristo veio e nos redimiu. Nós vemos que a obra de Cristo, através dele nós recebemos herança eterna. Cristo é o mediador da nova aliança. O autor escreve no verso anterior, 13 e 14, vemos um contraste entre o sacrifício da primeira aliança e o sacrifício de Cristo. Ambas alianças foram ratificadas com sangue, sendo a nova aliança nos proporciona um novo coração. Então, como eu estava dizendo no início, é marcado pelo sangue. Esse pacto é feito através do sangue de Jesus, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Foi necessário que o sangue se derramasse, para que nós recebêssemos herança eterna. E nessa passagem do versículo 15, amados, um pouco complicado, quando o autor personifica que é a morte como um cobrador, intervir na morte como remissão das transgressões. Olha o versículo 15: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então nós vemos que no início da humanidade, o ser moral criado por Deus, quando Deus criou o ser humano perfeito, não havia pecado. Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio, um ser moral, eles não tinham pecado, eles viviam de comunhão perfeita com Deus. Quando eles pecaram, eles abriram a porta para a morte. Lembra que quando Deus fala para eles: não comerá dessa árvore, porque do dia que comer, certamente morrerás. Mas eles pecaram, eles não obedeceram, e eles abriram a porta para a morte neste mundo, na humanidade. Então ele abriu a porta da entrada da morte cosmos, no sistema perfeito criado por Deus. O desequilíbrio entrou no cosmos, no mundo. A criação desafiou a Deus. A morte entrou na realidade humana. A morte como cobrador de alma. Deus diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comer, certamente morrerá. Augusto Nicodemo faz uma ilustração. Pense num cobrador batendo na sua porta: eu sou a morte, eu vim cobrar sua vida, sua alma, pelas suas transgressões. É difícil ouvir essa mensagem, complicado. Até mesmo para mim, preparando essa mensagem, é complicado dizer isso. Mas o homem abriu a porta para a morte neste mundo. A morte querendo
cobrar nós. Você cometeu transgressões, você está errado, você merece punição. A morte chegou. A morte batendo na porta. A morte é o grande cobrador deste mundo, que bate em toda a porta, mas não no sentido físico somente, mas também bate nas obras mortas, daqueles que se afastam totalmente de Deus, daqueles que abandonaram a fé em Deus. A morte também alcança essas pessoas e traz uma segunda morte, como dizem em Apocalipse, uma morte eterna, uma separação totalmente de Deus. Mas Cristo veio, amados, e o propósito de Deus é salvar a humanidade, que todos se arrependam, para que não a morte chegue e leve as pessoas para longe de Deus. Cristo veio nos redimir, conforme diz o versículo aqui no final: receba a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, ele está dizendo que receba a promessa da herança eterna para o chamado. Saber que o sacrifício de Cristo foi eficaz para tratar os nossos pecados, que foi suficiente para nos livrar da condenação eterna. Por isso que lá em Marcos está dizendo assim: quem crê em Cristo será salvo, mas quem não crê será condenado. É claro. Não há dificuldade de nós entendermos isso, é crer em Cristo, para não sermos condenados. O próprio Jesus diz, Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então precisamos crer na obra de Cristo. Quem crê será salvo. No versículo 16: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quando uma pessoa escreve o testamento, esse documento só começa a vigorar quando a pessoa morre, ou seja, o testador. Então nós sabemos que somente vigora o testamento quando morre o testador. Por isso que Cristo precisou vir. Foi necessário Cristo vir. Cristo veio na nova aliança, foi necessária a sua morte, a fim de que o termo da nova aliança entrasse em vigor. Jesus afirmou que este é o cálice da nova aliança, ou melhor, o testamento, no meu sangue derramado por vós. Lembre-se, amados, quando Jesus instituiu a ceia, naquele momento, amado, a partir daí, veio nova aliança. Meu sangue, o testamento, precisou o testador, que é Cristo, morrer, para que entrasse em vigor o testamento, uma nova vida, uma nova oportunidade para as pessoas virem até Jesus. Aquelas partes rituais, cerimoniais, ficou para trás, foi abolido. Por que as pessoas que creram em Jesus, naquele tempo que o Hebreus escreve, o autor escreve, por que abandonaram Cristo? Por que quiseram voltar às práticas judaicas? Então nós hoje também somos tentados a voltar a desistir de Cristo. Ah, amados, o diabo, ele não brinca não. Ele vem com sutileza, sorrateiramente. Ele vem jogando as bandejas, oferecendo as bandejas para nós. E se nós não examinarmos a Escritura, não estiver atento à palavra de Deus, nós somos alvo fácil, presa fácil. Lá em 1 Pedro 5,8 fala que o diabo anda de redor, nosso adversário anda de redor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Então, naquele tempo, os hebreus, já estavam passando essa luta, sendo tentados a abandonar Cristo. Hoje é a mesma coisa. Eu insisto em dizer que com essas tecnologias, com celular, com smartphone, com iPhone, com tanta tecnologia, agora com inteligência artificial, pode nos afastar de Deus, da sua palavra, porque nós podemos achar que a palavra de Deus está ultrapassada, está antiquada. Já não é mais agora a palavra de Deus, tem que modificar, como algumas igrejas agora querem renovar a palavra de Deus, querem mudar, querem dizer que a palavra de Deus está ultrapassada. Hoje de manhã estava falando que Aristóteles, Sócrates, Platão, eles escreveram antes de Cristo.
foi achado 5 cópias só desses homens, desses grandes filósofos, e ninguém duvida que eles viveram. Foram grandes filósofos. Mas a palavra de Deus foi achada mais de 20.000 cópias no Mar Morto, mostrando a veracidade da palavra de Deus. E muitas pessoas duvidam da palavra de Deus. Tem dúvida, está achando ultrapassado. Mas se nós deixamos de olhar para a palavra de Deus e somos induzidos pelas coisas que estão acontecendo no mundo, facilmente, amados, nós vamos ser atraídos pelas coisas do mundo. Então nós precisamos cuidar, olhar para a palavra do Senhor. Deus fez-nos a promessa, amado, a principal vitória sobre a morte é a vida eterna. Glória a Deus. A principal vitória sobre a morte é a vida eterna. O medidor dessa nova aliança, o testador é Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. O autor destaca aos leitores que a bênção para os que estão inclusos no testamento, aquelas pessoas que vão herdar a herança eterna. A pergunta eu faço para você nessa noite: seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Se você não tem certeza, amados, você precisa reaver sua vida, sua salvação. Se você não tem certeza, não saia nessa noite com incerteza. Creia na obra de Cristo. O seu nome, quando é escrito no livro, ninguém poderá apagar. Que privilégio glorioso que temos, que Cristo de fato nos salvou. Tudo que Ele nos prometeu tornou-se nós com sua morte, através do seu sacrifício. Recebemos perdão dos nossos pecados e também herança da vida eterna. Eu fiquei muito feliz, quando eu desafiei a Hélida, a Hilda e a Jailma para decorar o versículo. Eu achei que eles não tinham nem decorado, mas já tinham decorado João 3,16. Todo cristão deve saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a forma, amados, de nós alcançarmos a salvação. Crê em Jesus. Então Ele morreu e ressuscitou. O autor destaca aos leitores que é a bênção para os que estão inclusos no testamento. E vemos o versículo 18 aqui: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Desde a queda do homem, quando o pecado entrou no mundo, foi sancionado o derramamento de sangue. Através da aliança estabelecida por Deus, sendo que o primeiro derramamento de sangue, amado, Deus sacrificou um animal, quando Ele vestiu Adão e Eva, cobrindo a vergonha deles, quando eles pecaram. A humanidade foi multiplicando, quando desde o tempo do início da humanidade, foi se multiplicando. Como entrou o pecado no mundo, quanto mais gente, mais pecado aumentava, e mais pecado ia se agravando. Então Deus estabeleceu a forma deles alcançar o favor de Deus, se aproximar de Deus, era sacrifício de um animal. Era a forma estabelecida por Deus para o perdão dos pecados. Isso foi sancionado e formalizado com as leis dadas a Moisés, que o sangue era o sinal da aliança feita entre Deus e o povo. Em Êxodo 24, do 1 ao 8, Deus faz uma aliança com o seu povo. E quando Deus faz uma aliança com o seu povo, quando diz Êxodo 24, e Deus fala lá com Moisés, lá no monte, e o povo responde para Moisés: tudo que Deus falou, faremos. Mas não fizeram. Acho que eu e você também já prometemos: tudo que Deus falou, eu vou fazer. Você faz? E o povo declarou: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Mas o povo não tem feito o que Deus tem falado. No versículo 8 do capítulo 24 de Êxodo, diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então havia um costume, amados, que o sangue era aspergido sobre o altar, sobre o tabernáculo, sobre os utensílios, sobre o povo. Era a forma de haver um sinal, um pacto, uma aliança que Deus fez.
Nós somos muito privilegiados. Imagina se era naquele tempo aí, nós tínhamos que, às vezes cair um sangue sobre nós de animais, nós não ia cheirar, ter um cheiro meio esquisito. Nós somos muito privilegiados, amados. Aquele povo era necessário, tinha que aspergir o sangue sobre aquele povo. Era a aliança que Deus fez. Era necessário, era a morte de animais, muitos animais foram mortos. O autor destaca, amados, que isso foi sancionado, essa aliança foi sancionada, validada, aceito e ordenado por Deus através de derramamento de sangue, como diz o versículo 18. E no versículo 19 o autor menciona a aliança que Deus fez com seu povo quando Moisés aspergiu sobre o livro e sobre o povo. Wesley diz que a primeira aliança não foi apenas inaugurada com sangue, mas do início ao término. Os cerimoniais se baseiam no sangue sacrificial. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, algumas eram com água e fogo. Olha o versículo 19: porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou sangue de bezerro e de bode, e não somente o sangue, com água e lã, tinto de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Então, amada, era a forma que Deus fez: aspergiu o sangue sobre o povo, sobre os utensílios, sobre tudo, sobre o livro. Era a forma que Deus estabeleceu, essa aliança que Deus fez com aquele povo. Esse escritor de Hebreus, amado, ele ratifica aos leitores que havia necessidade da morte de Cristo para se consumar a primeira aliança. Então, o autor, ele enfatiza que Cristo veio, deveria acabar, abolir esses ritos cerimoniais e, de uma vez por todas, não precisa mais aspergir sangue de animais, que era o sangue involuntário, era sangue alheia. Lembra que o sacerdote entrava no Santo do Santo uma vez por ano, com sangue alheia, que não era sangue dele, para que purificasse sua vida e purificasse todo o povo. Então nós vemos no versículo 20: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outro. Quando Moisés declarou esse sangue da aliança, o qual Deus prescreveu, há portanto uma conexão com a velha aliança e nova aliança. Ambos, como eu disse, são ratificados pelo sangue. Então, havia muito sangue derramado, muita mortandade animal, mas era a forma das pessoas se aproximar de Deus. Mas isso ficou abolido, amados. E do versículo 21 a 22 diz assim: igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Então estou dizendo que havia aspersão do sangue, aspergiu o sangue, todo o utensílio sobre o povo, sobre o tabernáculo, e era feito isso todo o tempo que Deus mandava. Era a aliança que Deus estabeleceu. O autor destaca como Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, o tabernáculo, todos os utensílios sagrados. O autor destaca que sem derramamento de sangue não há remissão. Foi o que Cristo fez, derramou seu sangue em nosso favor. Então, como acontecia na velha aliança, da mesma forma também Cristo fez, derramou seu sangue. Mas aí, amados, nós vamos entender e compreender que não é mais algo visível, algo espiritual, algo eterno, algo perfeito. Que Cristo, quando ele subiu ao céu, ele está sentado superior à destra de Deus, é algo espiritual. A minha vida, a sua vida tem que ser guiada pela vida espiritual. Algo que nós não conseguimos ver, mas nós cremos que Deus está aqui. Amém? Algo espiritual, algo invisível. Naquele tempo as pessoas viam os sacerdotes, viam os animais sendo sacrificados. Hoje nós não vemos. Mas nós sabemos o que Cristo fez por nós, por mim e por você. Ele se sacrificou, ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus fica muito triste. Hoje eu li de manhã em Marcos que ele ficou muito triste,
pela incredulidade do discípulo, que falaram para o discípulo que Jesus ressuscitou. A Maria Madalena foi falar para o discípulo, os discípulos duvidaram. Os 2 discípulos de Emaús foram lá falar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, eles duvidaram. Tomé também duvidou de Jesus. Só acredito se eu ver Jesus, se colocar a mão onde furou sua mão. Aí Jesus fala e falou para o discípulo: feliz aqueles que não me viram e creram. Nós não vimos Cristo pessoalmente, mas nós cremos que Ele ressuscitou e Ele está aqui. E Ele é nosso Senhor Salvador. Amém? Então não podemos duvidar, amados. O autor relembra e afirma que Jesus derramou seu próprio sangue para nos redimir e dar livre acesso ao Pai. Em Levítico 17:11, diz que porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, no versículo 21. Igualmente, 22. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo de todo o utensílio do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto, amado, que o sangue que fará expiação em virtude da vida. O próprio Deus estabeleceu no princípio da humanidade que sangue é vida. Sangue tem um valor muito precioso. Sangue é vida. Há alguns alimentos que as pessoas fazem com sangue. Algumas carnes, ou morcila, né? Faz com carne, com sangue, é isso, né? Morcilha. É feito com sangue. Sangue é sinal de vida. Eu particularmente não condeno, não estou condenando. Eu não como. Eu particularmente não como, não comeria. Não tenho nem vontade. Mas tem pessoas que comem, não estou condenando. O que entra na boca, né, não contamina, o que sai da boca contamina. Mas você vê a preciosidade do sangue, mas aqui Deus proibiu claramente que não é para comer nada com sangue, porque sangue é vida. Então nós temos que saber que o cristão, a religião de Deus, desde o antigo, é marcado com sangue e morte. Veja que Deus estabeleceu desde o princípio sobre o sangue, que é vida. Com sangue não comereis, conforme diz Gênesis 9:4. Com sangue nada poderá comer. É proibido, é a lei estabelecida por Deus, é o princípio que Deus estabeleceu. Veja a importância do sangue, amado, para o perdão dos nossos pecados. O autor reafirma que aos leitores a maneira clara de purificação, tanto na primeira aliança como na segunda, era através de sangue. Na segunda, Cristo consumou. Então, o próprio Cristo derramou seu sangue. Aquelas situação que Jesus se fez, amados, se encontrou lá na cruz do Calvário. Quando Jesus estava indo para o Gólgota, levando a cruz pesada, que pertencia a mim e a você. Quando Jesus foi pendurado lá na cruz do Calvário, muitas pessoas manearam a cabeça. Muitas pessoas zombaram de Cristo, blasfemaram de Cristo. Não é tu, o Cristo? Desça da cruz para que nós creiamos no Senhor, para que sejamos salvos. O próprio ladrão que estava do lado de Jesus na cruz blasfemou contra Cristo. Se tu é Cristo, desça da cruz, salva nós e salva a ti mesmo. Quando Jesus ressuscitou, muitos discípulos duvidaram. Sabe que Jesus ressuscitou mesmo? Então, tudo que Cristo fez foi perfeito e verdadeiro. Então, ainda há pessoas duvidando de Cristo. Ainda com incredulidade no coração. Isso deixa Deus entristecido, porque a obra dele foi perfeita, custou o sangue de Jesus. Ele morreu por mim, por você, ele sofreu, o sangue que derramou na cruz foi com sofrimento. Gota a gota caindo, derramando naquela cruz, por causa de mim e de você, por amor a nós. Porque Ele quis nos salvar, para que nós não fôssemos condenados ao inferno, mas que nós fôssemos salvos, e para que pudesse alcançar e herdar a vida eterna. Então, toda vez que quando você lembrar do sangue, lembra do sangue de Cristo.
Toda vez que lembrar da morte, lembre que a morte de Cristo foi necessária. Por isso que nós celebramos Santa Ceia, para relembrar e para memorizar aquilo que Cristo fez por mim e por você. Toda vez que nós celebramos Santa Ceia, é relembrar, é memorizar aquilo que Cristo fez por mim e por você. Então, amados, se não afaste de Cristo de maneira alguma. Ele fez por amor, Ele deu sua vida por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe essa mensagem, amados, e que nós possamos buscar a liberdade de Cristo. Augusto Nicodemo afirma: há dois tipos de liberdade. Uma é procurar liberdade e achar que você não carrega a culpa e não deve a ninguém e faz da sua vida o que bem achar. Essa é a primeira liberdade. A outra liberdade é se sentir culpado e reconhecer o seu erro e saber que essa culpa Cristo levou sobre si e pagou a sua culpa. Isso sim é a verdadeira liberdade, não negando a sua culpa, mas admitindo a sua culpa e recebendo o pagamento oferecido pelo próprio Deus. Amém? Busca essa liberdade, reconheça seu estado pecaminoso e confesse a Deus, e viva uma vida que agrada o Senhor.